irmãos, novamente. Irmãos, hoje nós daremos continuidade ao livrinho que estamos estudando sobre conversão. Esse é o tema que temos trabalhado. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro, que seria o segundo. Lá no primeiro, a gente, só dando uma breve recapitulada, a gente viu sobre a salvação em si, né, sobre do que somos salvos, por que somos salvos, como somos salvos, para o que somos salvos. Então, ali a gente viu que nós somos salvos da ira de Deus, somos salvos para a glória de Deus, somos salvos pelo próprio Deus, porque Ele assim o quis e porque Ele nos amou. Então, diante dessa breve recapitulação, eu vou começar o segundo capítulo e ele começa a explicar um pouco mais sobre o que acontece aí no processo de conversão. Então, o segundo capítulo ele começa já falando assim: a conversão exige arrependimento. E aí, essa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco em cima sobre esse tema, que é o arrependimento. Então, ele inicia dizendo que para tornar-se cristão é preciso arrepender-se dos pecados. E a ideia fundamental do arrependimento é a conversão, ou seja, mudança de rumo. Então, ele trabalha a palavra de conversão e arrependimento bem próximas, e como conversão, mudança de rumo, ou seja, estamos andando por um caminho, estamos fazendo as coisas de uma forma, e quando nos convertemos, a gente muda totalmente esse rumo. E aí é fundamental que a gente entenda essa mudança estrutural de caminho, de atitudes, como realmente uma mudança radical e drástica, como se a gente realmente saísse de um caminho e andasse por outro, como se a gente realmente estivesse andando por uma rua de uma cidade e fosse andar por outra rua. Não tem como continuar um pouco numa rua, um pouco em outra, um pouco em um caminho e um pouco em outra. Às vezes a gente se depara com algumas comparações, com algumas parábolas, algumas coisas, mas a gente às vezes fica assim, mudança de caminho, mudança de rumo, e a gente não para interpretar como isso realmente é forte. Não dá para a gente continuar andando por um caminho e mudar para outro e ainda estar com o pé naquele. Não são caminhos próximos, não é algo que dê para a gente fazer. Então ele cita que em Atos nós temos o arrependimento e conversão como ideias paralelas. Se possível, projetar aí, por favor, irmãos, Atos 3,19, só para a gente ver como que ali em Atos a gente vê essas ideias de conversão e arrependimento juntos. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, nós temos as duas palavrinhas ali, arrepender-se e converter-se. Então, o autor ele já trabalha com as duas juntas. E depois, em Atos 26, 20 também, por favor. Mas anunciei primeiro aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então nós temos novamente arrepender-se e converter-se, utilizadas pelo autor. E aí quando Paulo ele descreve a conversão lá nos Tessalonicenses, ele fala também de uma reorientação ou mudança total de rumo. Então a questão do arrependimento e conversão, elas trabalham juntas. A pessoa se arrepende e ela muda de atitude, ela muda o caminho, ela muda a forma de viver. E é isso que está também descrito por Paulo lá sobre como os tessalonicenses viviam. A conversão deles não foi apenas moral ou comportamental, foi uma mudança de foco na adoração. Eles deixaram de adorar ídolos e passaram a adorar a Deus. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 1:9, só para termos base bíblica também. Porque no que se refere a nós, as pessoas deste lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando Paulo ilustra ali sobre os tessalonicenses, ele está dizendo sobre esse tipo de conversão. Foi uma mudança total de rumo e foi uma mudança no foco de adoração. Os tessalonicenses, ali eles adoravam ídolos, outros deuses, e eles passaram a adorar ao Deus vivo.
E isso tornou eles exemplo. Depois Paulo vai dizer, olha, vocês acabaram se tornando exemplos para outros irmãos, para pessoas que estão vendo a vida convertida de vocês. Então, essa mudança é algo que o autor vai trazer muito forte. Não foi uma conversão apenas moral ou comportamental, ou seja, não foi apenas na mente, algo que eles ficaram praticando ali, olha, nós vamos agora mudar a nossa adoração, mas no dia a dia continuavam com as práticas. Ou também não foi algo só comportamental, religioso, que eles seguiam por obrigação, foi no coração. Eles deixaram de adorar a ídolos e passaram a adorar a Deus, ou seja, o foco da adoração deles mudou totalmente. E aí o autor traz uma frase aqui, que eu até coloquei entre parênteses porque ela é muito interessante, sobre o que é um ídolo, né? Às vezes a gente fica tentando interpretar, mas a que ponto chega uma idolatria? É tão fácil assim idolatrar? É mais difícil? Quando que a gente cai nessa cilada, né? Então ele traz uma frase que diz: um ídolo é algo ou alguém sem o qual você não consegue se sentir feliz nem realizado. Ou seja, é praticamente tudo aquilo que causa uma dependência nas nossas vidas, psicológica, social, comportamental, física. Então isso é o que ele caracteriza como um ídolo. Ele diz que nós podemos transformar quase qualquer coisa em ídolos. E por isso é algo muito perigoso, a gente substituir a adoração a Deus pela adoração a ídolos. Então ele coloca aqui, olha, nós podemos idolatrar o dinheiro, opiniões das pessoas, segurança, conveniência, sexo, controle, poder. Então tudo isso, se for algo que te torna, que você não consegue viver ou se sentir feliz nem realizado sem uma dessas coisas, quaisquer que seja, ela se torna um ídolo na sua vida. Mas ele destaca ainda que o nosso ídolo predileto é o nosso ego. E aí é onde a gente volta naquilo que falamos há algum tempo atrás sobre as pessoas egocêntricas, né? Nós todos, quando nascemos e vivemos, somos praticamente egocêntricos. E aí é onde nós somos chamados à novidade de vida para sermos cristocêntricos, onde o Cristo é o centro da nossa vida. Então, o ídolo predileto de cada um acaba sendo ego. Isso ocorre quando o seu ídolo predileto é você mesmo. Quando você é o seu ídolo, você se idolatra. E nós desejamos que outras pessoas prestem culto a este ídolo predileto. Já repararam que algumas vezes encontramos pessoas que gostam de ter o ego inflado, aquela pessoa que vive precisando de ser elogiada, vive precisando que alguém esteja ali falando palavras para que ela se sinta bem, para que ela se sinta reanimada. Essas são pessoas que muitas vezes precisam que o ego seja adorado, que ele precise ser ali constantemente prestado culto para aquela pessoa, para que ela possa levar uma vida, porque ela colocou o ego no lugar das coisas que ela não consegue viver sem se sentir realizada. Então ela acaba colocando o ego no lugar de adoração principal. Isso é um perigo. E ele coloca outra frase muito interessante: fomos criados para adorar. Esse foi o propósito principal quando Deus nos criou, né? Fomos criados para adorar. E quando não adoramos a Deus, adoramos outra coisa. Ou seja, aquilo que nós temos estudado aqui no EBD, a lei de Deus colocada em nós temos no nosso coração gravada a lei do Senhor sobre o que devemos ou não fazer. E o nosso propósito de criação, também está dentro de nós, desde que fomos criados. Nós fomos criados com esse fim, com esse propósito, para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, nós acabamos adorando alguma outra coisa. E isso que toma o lugar de Deus no nosso coração é a idolatria. Portanto, chamar as pessoas ao arrependimento significa chamá-las para mudar o foco da adoração. Olha como a gente acaba simplificando, entre aspas, a conversão. Então, quando a gente vai chamar alguém para se arrepender, quando a gente vai pregar o Evangelho e a gente quer que essa pessoa entenda a mensagem do Evangelho, basicamente a gente vai mostrar para essa pessoa que ela precisa mudar o foco da adoração dela, na vida dela. Que a vida dela anda de uma forma em que ela não adora a Deus, que ela não serve a Deus, mas sim os próprios desejos. Ela é escrava do pecado, que ela acaba por viver uma vida de escravidão. E aí nós chamamos essa pessoa para que ela mude o foco da sua adoração.
E aí o autor coloca algumas perguntas aqui, que eu vou citar para os irmãos, só para que os irmãos reflitam. Não cabe muitas vezes a nós, mas o que ou quem nós estamos adorando no lugar de Deus? Se nós somos feitos para adorar, e se alguma vez não estamos adorando a Deus, o que ou quem estamos adorando no lugar de Deus? O que requer a nossa energia e o nosso tempo, nossos recursos, os nossos momentos livres? Nós somos feitos para adorar, servir a Deus. O que é que tem consumido a nossa energia, tempo, os nossos recursos e os nossos momentos livres? O que desperta a nossa raiva? O que é que faz a gente se irar? E o que nos traz consolo e esperança? Também há uma questão interessante, porque muitas pessoas no mundo eles encontram consolo e esperança em tantas outras coisas, e isso demonstra onde é que está a adoração dessa pessoa. Se as pessoas encontram consolo e esperança nas drogas, provavelmente o Deus dela está ali, de alguma forma. Se as pessoas encontram consolo e esperança em religiosidade, provavelmente o Deus dela está na religiosidade. Se encontra consolo e esperança em rodas de amigos, bebidas, provavelmente ela adora, ela vai colocar aquilo ali em primeiro lugar diante de Deus. Por isso a gente precisa analisar essas perguntas e ver se estamos colocando Deus como resposta delas, exceto para a da ira, né? Porque essa caracteriza mais sobre coisas que vão contra isso que nos adora, que estamos colocando no lugar da adoração. Se a pessoa tem algo como ídolo e ela não está alcançando aquilo, provavelmente ela vai se irar. Então, nesse ponto, sobre a conversão exige arrependimento, o autor ele trata como arrependimento como essa mudança do foco da adoração, como uma mudança de rumo, não andar pelo mesmo caminho que você andava, não fazer as mesmas coisas. E um ponto muito forte é sobre mudar realmente o foco da adoração, como a idolatria ela afeta a conversão. E aí, mais um próximo ponto, ele trata sobre o falso arrependimento, porque podem existir casos da pessoa pensar que se arrependeu ou externar que se arrependeu, mas, na verdade, no íntimo dela ela ainda não se arrependeu. Então, o falso arrependimento, o autor coloca assim, olha, arrepender-se significa colocar Deus no lugar dos nossos ídolos. Ou seja, é isso que precisa acontecer para que a pessoa esteja realmente arrependida. Se nós estamos falando que a conversão e o arrependimento ela é uma mudança no foco de adoração, então a pessoa precisa tirar aquilo que está ali no foco de adoração como ídolo e colocar Deus no lugar. Então isso caracteriza um arrependimento verdadeiro. Antes de ser uma mudança de comportamento, de vida, de algo externo, precisa ser uma mudança na adoração. A pessoa precisa mudar a quem ela tem adorado. Parece uma ideia bem diferente, às vezes, do que a gente ouve por aí, ou do que a gente costuma pensar sobre arrependimento, né? Muitas vezes a gente trata o arrependimento como um chamado para uma vida em ordem. Ou seja, olha, a pessoa tinha uma vida toda errada, estava fazendo um monte de coisa que não convinha socialmente, que todo mundo olhava e enxergava que era algo estranho e que não era de acordo com aquela lei moral que existe no mundo. E o arrependimento é, olha, vem para uma vida nova, muda suas atitudes, muda seu comportamento. Mas, como o autor diz, não é uma questão comportamental. E isso é algo que a gente precisa entender, essa diferença. Antes de ser essa mudança comportamental, ela precisa ser uma mudança no foco da adoração. Então, às vezes, as pessoas confundem, fazem boas ações para compensar as más, tenta igualar os dois pratos da balança, né? Ou seja, parece que é uma balança ali entre boas ações e más ações, uma vida de coisas certas e coisas erradas, e a pessoa fica tentando a vida inteira equilibrar esses dois pratos. Ou até mesmo colocar mais coisas no pratinho do lado do bem, para falar, opa, estou fazendo mais coisas boas, então eu estou me arrependendo das coisas más, basicamente. E não é isso. Quando a pessoa está fazendo isso, na verdade, ela está tentando só fazer um jogo de compensação e esconder um pouco as coisas que estão ficando lá do lado ruim. Então, tem pessoas até que às vezes tratam o arrependimento como algumas resoluções de ano novo. O final do ano está chegando, muitas pessoas fazem resoluções de ano novo para tentar com que o próximo ano seja um ano ainda melhor ou diferente daquele que foi o anterior.
Mas algumas pessoas tratam arrependimento como isso. Ou seja, chega lá no fim do ano e faz uma listinha. Não vou mais perder a calma com os meus filhos. Não vou mais falar palavras rudes. Não vou mais falar mal do meu chefe pelas costas. Não vou mais espalhar fofocas. Não vou mais gastar meu tempo no trabalho com outras atividades. Ou seja, todas coisas assim que não são arrependimentos reais. Você só está pensando que, olha, fiz várias coisas erradas e eu preciso mudar. Mas isso não tira aquele foco da adoração. Você só está reconhecendo o que você tem feito de errado. No entanto, mesmo que possamos corrigir o nosso coração em alguma dessas áreas, pode ser que a nossa devoção continue inclinada ainda para algum ídolo. Ou seja, só ir lá e remediar, acertar aquele ponto em que você vê que está errando, não funciona. Se você continua com aquele ídolo no coração, que nós citamos que pode ser qualquer uma daquelas coisas, é muito fácil, ainda mais se for o nosso próprio ego. Se aquilo não mudou, se não é Deus que está substituindo aquilo, não vai adiantar por muito tempo você arrumar essas coisas que você tem feito de errado. E aí, muito interessante a ilustração que o autor traz. Ele fala, os fariseus eles ilustram muito bem isso. Eles eram os cidadãos mais bem comportados daquela época, ou seja, era o tipo de pessoa que você ia gostar de ter como vizinho. Ele não ia fazer uma festa e fazer muito barulho, o filho dele não ia estacionar o carro na frente da sua garagem, ele não ia te incomodar, deixando o cachorrinho dele fazer sujeira na sua casa. Então, seria um tipo de pessoa socialmente olhando assim, ok, poxa vida, né? Tem uma vida correta. Mas aí o autor diz que eles eram cidadãos exemplares, no entanto, Jesus os chamou de sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Ou seja, era uma casca, era uma vida de aparências. Eles viviam uma coisa por fora, mas por dentro é onde estava ali realmente o problema, no coração. E a palavra diz que o Senhor conhece o coração, o Senhor sonda os corações. Por isso é tão importante essa análise. Fato é que não somente pessoas más é que são idólatras, pessoas boas, morais e até mesmo pessoas religiosas também têm ídolos. Ou seja, não adianta a gente olhar para uma pessoa que pratica más obras e falar, olha, essa pessoa está com a idolatria no coração porque no lugar de Deus ela idolatra tal coisa. Não, pessoas boas também. Nós temos exemplos religiosos, se nós pararmos para pensar, nós conseguimos pensar em pessoas muito religiosas que idolatram. A Igreja Católica ela é repleta de idolatria. E outras denominações também. Então, aquele ponto que o autor coloca de que precisamos tomar cuidado com o que colocamos no centro da nossa adoração, é muito fácil, irmãos, que nós substituamos Deus por alguma outra coisa. Por vezes falamos de arrependimento como se consentisse em nos sentirmos mal ou culpados pelo nosso comportamento. Também é algo que eu achei muito interessante, sabe? Às vezes é uma característica do arrependimento, mas não é exatamente isso. Olha, você fez alguma coisa errada e você está se sentindo culpado, você está se sentindo mal. Isso não caracteriza o arrependimento também. Isso, ele só demonstra que você reconheceu algo de errado que você fez, que você, pelo menos, está com a consciência alinhada com o que é bom e com o que é errado. É aquilo que a gente também tem falado no EBD. Às vezes, até as pessoas que não conhecem a Deus sabem o que é certo e o que é errado. Então, a gente tratar o arrependimento como a gente se sentir mal ou culpado pelo nosso comportamento ou por algo que a gente fez, também é erroneamente caracterizado como arrependimento. Então, nós precisamos realmente analisar se nos arrependemos de algo que praticamos ou se a gente está só se sentindo mal por aquilo que a gente fez. Sem dúvida, o arrependimento ele requer convicção da nossa culpa, mas ainda assim é possível se sentir culpado e continuar amando o pecado que nos fez sentirmos culpados. Ou seja, é isso que eu estava comentando, a gente se sentiu mal por algo que a gente fez, mas aquele pecado que fez a gente se sentir mal ainda está lá, a gente ainda ama ele, a gente ainda idolatra, ele ainda é o centro da nossa vida. Então esse é o problema de apenas se sentir mal.
É possível que a pessoa se sinta mal por alguma coisa, veja que tem algo errado, mas que ainda seja algo que vai perdurar na vida dela. Então, esse é o falso arrependimento. Esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento não caracteriza um comportamento verdadeiro. E aí o autor, ele vem com outro ponto sobre o verdadeiro arrependimento. Então, ele diz que o verdadeiro arrependimento é uma nova adoração. Ou seja, se a gente está falando e linkando tudo com adoração, se o falso arrependimento é aquele que não substitui a adoração de qualquer outra coisa por Deus, o verdadeiro é aquele que gera uma nova adoração e coloca Deus no centro da sua vida. Ele tem aspecto de uma vida transformada, mas a mudança de comportamento é resultante de uma mudança de adoração, e não ao contrário. Ou seja, a pessoa não vai, de pronto, às vezes, mudar o seu comportamento, e aí depois ela vai entender que ela precisa colocar Deus como o centro da sua vida, e isso muda. Não, o autor coloca que o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa reconhece que ela precisa que Deus seja o centro da sua vida, e a partir disso ela começa a mudar as suas atitudes, ela começa a mudar a sua vida. Arrepender-se é ser convencido pelo Espírito Santo de que o seu pecado é pecado. Parece estranho a gente falar, né? Poxa, mas se é pecado, é pecado. Tá, mas se a pessoa ama aquele pecado, se perdura aquele pecado, se ela não consegue se livrar, muitas vezes o Espírito Santo ainda não convenceu daquela forma que você se humilhe, se dobre diante do Senhor e reconheça, poxa, esse é o meu pecado. Isso realmente está tomando o lugar de Deus na minha vida, isso realmente está entristecendo ao Senhor ao ponto de excluir a minha comunhão com Ele, me afastar de Deus. Então, quando o Espírito Santo, ele te convence de que o seu pecado é pecado e você cai em si sobre os seus erros e suas falhas, esse é um arrependimento válido. Então, quando ele te convence do pecado e não da maldade dos seus atos, mas sim da traição do seu coração para com Deus. O autor trata essa idolatria como uma traição do coração para com Deus. Ou seja, não é só da maldade de praticar um ato que vai contra a natureza divina de Deus, mas uma traição de quem você deveria estar adorando, de quem você foi criado para adorar. Então, a partir do momento que colocamos outra coisa no lugar de Deus, traímos a Deus, ao propósito para que fomos criados. Arrepender-se significa odiar o que você antes amava, o que você antes servia, significa dar as costas para isso. Então, aqui, nessa frase também caracteriza mais uma vez aquela mudança completa de rumo, aquela mudança completa de atitude. Não é deixar ele guardadinho ali no canto e aí de vez em quando acontecer alguma coisa que você se lembra daquele pecado, daquela idolatria. Significa odiar o que você antes amava, é ter repulsa, é virar as costas, é não servir mais aquele pecado. E Cristo morreu para que nós fomos libertos da escravidão. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, através da morte dele nós temos capacidade de vencer. Nós não somos mais escravos do pecado. Arrepender-se significa voltar-se em amor para Deus, que antes odiávamos, e então servi-lo. Ou seja, se nós vamos a partir de agora odiar aquele pecado, aquilo que fazíamos, aquilo que idolatrávamos e amar a Deus, também podemos concluir que antes, quando tínhamos aquele ídolo no coração, nós odiávamos a Deus, porque íamos contra aquilo que Deus tinha criado a princípio. Portanto, se o arrependimento é uma mudança de adoração, nós também devemos buscar na nossa igreja chamarmos as pessoas a esse tipo de arrependimento, a mudar a adoração, mudar o foco de adoração, para que as pessoas reflitam aquilo que tem sido o centro das suas vidas. Então, é um alerta que o autor faz sobre conversarmos na igreja sobre isso, chamar as pessoas ao arrependimento e expormos, olha, você precisa mudar o foco da sua adoração, para que você esteja realmente arrependido, para que o seu arrependimento seja um arrependimento verdadeiro, que você mude o foco da sua adoração, que aquele pecado, que aquele ídolo não faça mais parte da sua vida. É uma lealdade nova e mais profunda do coração, é se tornar leal a Deus, é se tornar leal a essa nova conduta. Portanto, se o arrependimento é uma mudança de adoração,
Desculpa, irmãos, eu estava lendo a mesma coisa. O autor ele faz uma descrição de um falso convertido, e aí já se encaminhando aqui para o final, são só alguns paralelos que ele traça sobre um falso convertido e uma pessoa convertida realmente. Então ele fala assim, olha, um falso convertido, ele se empolga com o céu, mas eles consideram os cristãos e a igreja local uma chatice, ou seja, aquela pessoa que, eu quero a vida eterna, eu quero morar no céu, eu quero ser um cidadão e de lá e eu não quero ir para o inferno. Mas ir para a igreja, ficar em comunhão com os irmãos, isso é algo muito chato, não gosto. Ler a Bíblia, orar, para quê? Só quero a parte boa. Então isso caracteriza um falso arrependimento, um falso cristão, um falso convertido. Gosta de Jesus, mas ele não se compromete com o pacote completo da obediência a ele. Ou seja, olha, não, Jesus, eu aceito a Cristo, sim, mas, poxa, quando você aceita a Cristo, você também está aceitando se comprometer com uma vida de santidade, uma vida de discipulado, uma vida de sofrimento. Jesus mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, toma a sua própria cruz e siga-me. Então, a pessoa gosta, mas não se compromete com esse pacote completo do que é aceitar a Cristo. Não sabe fazer distinção sobre obediência motivada por amor ou por legalismo. Ou seja, é aquele caso também dos fariseus, das pessoas daquela época. Obedeciam por religiosidade, a obediência por legalismo. Olha, por que você age dessa forma? Porque eu li que precisa ser dessa forma. Porque a palavra diz que é dessa forma. Ok, mas e o amor? Você age dessa forma com amor ou só por legalismo? É só para cumprir a regra? Então, a intenção, o amor no coração, ele conta. Outro ponto, se incomoda mais com os pecados dos outros do que com os próprios. Ou seja, é aquele famoso tira antes a trave do seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão. Dá pouco valor à graça e muito valor à própria comodidade. Então, são coisas que aí o autor coloca como uma característica de um falso convertido. E aí ele cita que o Novo Testamento ele descreve um cidadão autêntico, lá em 1 João. E aí ele pega vários versículos de 1 João aleatório, eu não vou ler exatamente, mas eu vou falar sobre as características que ele coloca como um cristão autêntico. Ele ama seus irmãos em Cristo e a igreja local porque ama a Deus. Ou seja, o amor a Deus ele afeta todas as áreas também ali sobre o amor à igreja e o amor aos irmãos. Deseja ter comunhão com Deus e não apenas a comodidade do céu. Ele deseja, ele anseia por se relacionar com o Criador, não só por estar lá, não é só deixar de ir para o inferno. Ele quer ter esse relacionamento, essa proximidade de vida com o Senhor. Ele entende que seguir a Jesus significa renúncia e discipulado, ou seja, ele tem esse entendimento de que seguir a Jesus é uma vida de aprendizado com Cristo, de seguir os passos de Cristo e mudar a sua vida aos moldes de Cristo. Ele obedece a Deus por amor a Deus, ou seja, não é simplesmente para seguir o que está na Bíblia. O autor até coloca assim, olha, não adianta uma pessoa simplesmente ler a Bíblia e falar, já li, vou seguir o que está escrito aqui. Não caracteriza uma pessoa convertida. Anseia confessar seus pecados e abandoná-los. Ou seja, o Espírito Santo agindo na vida dessa pessoa, ele vai ansiar que os seus pecados sejam confessados e que eles sejam abandonados para que ele possa ter uma comunhão cada vez maior com o Senhor. Dá grande valor à graça e pouco valor aos próprios desejos. Então, para finalizar esse capítulo, ele diz que tornar-se cristão significa assumir uma vida de arrependimento. Ou seja, nós lá no início começamos a falar sobre como seria o arrependimento, que a conversão exige o arrependimento, como é o falso arrependimento, como é o verdadeiro arrependimento. E por fim, o autor encerra o capítulo com essa frase: tornar-se cristão significa assumir uma vida de arrependimento, ou seja, é algo constante na nossa vida. Assumir os nossos erros, assumir que estamos colocando outra coisa no lugar do Senhor e a partir desse momento arrepender-nos, colocarmos Deus de novo no centro e assim conseguirmos prosseguir até alcançarmos a vida eterna.
Amém, irmãos? Era essa a aula de hoje. Passo a palavra